Foi divulgado o circuito de segurança do momento exato em que um homem inconformado com a separação aborda e agride a ex-companheira na porta do apartamento dela, no centro de Uberlândia, e começa a agredi-la. Foram vários socos, ela mesma no chão, depois de ser arrastada pelos cabelos. Ela tenta se defender e aí ocorrem os disparos. Foram 3 que acertaram essa mulher. E ela ficou ali e ele foi embora. Uma cena de horror terrível registrada por câmeras de segurança e agora foi divulgada para que as pessoas possam entender o que esse cidadão fez. Como ele foi covarde e capaz de fazer algo tão triste contra uma mulher. Lembra daquela discussão que a gente falou que precisa ser feita? Lembra que a gente precisa ter medidas para proteger essas mulheres que são vítimas da violência dos seus companheiros, ex-companheiros. Mas não simplesmente um papel assinado. Algo melhor, que preserve realmente a integridade física de uma pessoa. Esse é o questionamento e a discussão que a gente precisa fazer junto com as nossas autoridades e a nossa sociedade. A lei existe, é claro. Existe, inclusive, algumas medidas de proteção, claro. Existem alguns trabalhos de associações até para ajudar as mulheres. Mas a pergunta que eu faço: resolve? Tem resolvido? Como ampliar? Como melhorar ainda mais? Para não acontecer imagens como essa que estão sendo divulgadas agora. Carolina Barros, novas atualizações em relação ao caso. Essa mulher que continua internada, né, Carol? Sim, Rafa, ela continua internada, o estado dela é grave, da mesma forma que ela entrou no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela está sedada, está entubada, induzida ao coma, e é possível que dentro dessa semana ainda a equipe médica vá reduzindo essa sedação para aí sim ver como está o quadro de saúde dela, se houve alguma sequela, porque foi grave demais, né? Ela levou 3 tiros, sendo um na cabeça, próximo à nuca, um no maxilar e outro no braço. Essa vítima que teve um relacionamento com o autor dos disparos e eles estavam em processo de separação. Ele, depois de cometer o crime, fugiu e, ao perceber que seria preso pela polícia, atirou contra a própria cabeça também. Da mesma forma, ele foi socorrido, foi levado para o Hospital de Clínicas da UFO na condição de preso, está sob escolta policial, o estado de saúde dele ali no momento do socorro era grave. E nós entramos em contato com o advogado desse suspeito, desse homem de 62 anos, Euler Paiva, e ele nos informou o seguinte, que o estado de saúde permanece o mesmo desde o momento da internação, ele está entubado, ele está sedado, o estado dele é realmente ainda grave. O advogado ainda disse o seguinte, Rafa, que esse homem, antes de cometer o crime, ele estava utilizando uma medicação que é forte e que deixa a pessoa com o comportamento alterado. E que, inclusive, essa pessoa que usa esse tipo de medicamento pode ficar fora de controle e os efeitos seriam desastrosos. Essas são as palavras do advogado do suspeito. Nós estivemos em contato com a família, com muito respeito, porque, na verdade, a gente está falando sobre um caso de uma tentativa de feminicídio e fomos dar o direito, né, abrir o espaço para ver se a família gostaria de, nesse momento, se pronunciar ou não. Eles nos receberam, nos passaram várias informações, mas disseram que ainda estão assimilando toda essa informação, estão muito tristes e assustados com tudo que aconteceu e ainda na expectativa, né, de como vai ser a recuperação dessa vítima. Mas entre as situações que eles nos passaram, são de que esse casal já estava em conflito há algum tempo. Ele era agressivo demais, ele tinha uma arma de fogo ilegal, inclusive foi feita essa denúncia para a Polícia Militar, que quando chegou no apartamento onde esse casal morava para cumprir um mandado de busca e apreensão, encontrou essa arma, uma bereta calibre 635, que foi apreendida e esse homem foi preso. De acordo com a delegada da mulher que está investigando o caso, Lia Valek, esse homem permaneceu preso por 1 mês, e foi
solto na condição de monitoramento, né? Ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. E até nos últimos dias agora, há a informação de que ele tinha conseguido retirar essa tornozeleira. E se achou no direito de ir lá cobrar alguma coisa, né? Porque em processo de separação ele não aceitava o fim do relacionamento, também não aceitava a divisão dos bens e foi fazer o que ele fez com essa mulher. Ele a arrastou pelos cabelos, as imagens são muito claras. Ela é arrastada para dentro da garagem no momento que ela chegava do trabalho, por volta de 6 horas. Ela é arrastada pelos cabelos. A todo momento ela gritava por socorro, pedia para que ele não fizesse aquilo, mas ele deu coronhadas na cabeça dela, deu socos no rosto dessa mulher, deu chutes nela, sempre segurando e arrastando pelos cabelos, e nesse momento ele efetuou os disparos. Os 3 tiros atingiram ela, na cabeça, como eu disse, no maxilar e no braço. E ele deixou essa mulher ali para morrer. Fugiu do local friamente, subiu em uma motocicleta de cor preta e foi embora dali. Essa mulher tem 2 filhas. Ali no momento em que tudo aconteceu, uma dessas filhas chegava na rua de casa, ela que também mora ali naquele prédio, daquela garagem onde tudo aconteceu, e ouviu pessoas comentando que havia sido efetuado alguns tiros, haviam sido efetuados. E imediatamente ela recebe uma ligação no celular. E essa ligação dizia que a vítima desses tiros era a mãe dela. Essa menina chegou na garagem com a mãe sangrando bastante, viu todo o socorro da polícia militar que já havia sido acionada, e a própria viatura foi quem levou essa mulher de 53 anos para o hospital de clínicas. E a menina com a mãe nos braços. Imagina só essa situação, esse drama vivido por essa jovem. Foi isso que aconteceu. E essa mulher, então, segue internada desde então, desde a última sexta-feira, que foi quando esse crime aconteceu. Nós continuamos acompanhando esse caso porque ela foi submetida a cirurgias, há a expectativa de a sedação ser diminuída, né, ser diminuída ao longo dessa semana para que seja analisado se ela vai ter alguma sequela ou não acerca desses casos, né, desses disparos que foram efetuados. Quando a polícia soube em que veículo esse homem fugiu, começou as diligências, as buscas por ele, os rastreamentos. E sabendo do endereço de um irmão dele no bairro Santa Mônica, a polícia foi até lá e localizou a moto que ele fugiu na garagem do prédio. Subiu até o apartamento, a porta estava entreaberta, a polícia conseguiu visualizá-lo e ouviu um disparo de arma de fogo. Então os militares recuaram, pediram reforços e quando entraram na casa, no apartamento, esse homem já estava caído com um sangramento na cabeça, um ferimento de tiro na cabeça que teria sido dado por ele próprio. Ao lado dele estava a arma de fogo que ele utilizou também contra a mulher, né? E essa arma foi apreendida, já foi entregue para a polícia e ele foi socorrido também para o hospital de clínicas, onde ele segue internado de acordo com o advogado dele, sedado, entubado e nas mesmas condições em estado bastante grave. Então esse inquérito já está sendo investigado, já foi aberto o inquérito policial pela Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, sob a chefia da Lia Valé, que é delegada, e ele poderá responder, além do crime de porte ilegal de arma que ele já está respondendo, também pela tentativa de feminicídio. Rafa. Tá aí a nossa querida Carol Barros trazendo todas as informações, as imagens que foram divulgadas. Primeiro, né, Carol, nosso respeito, a nossa solidariedade para os familiares que estão passando por um momento muito, muito, muito difícil. Muito, muito, muito delicado. Imagine o que passou essa jovem filha dessa senhora que colocou as mães nos braços e começou a pedir socorro. Você imaginou o que passou essa menina, essa jovem? Imagine. E o que ainda passa, né, na torcida para que a mãe se recupere, ela que está numa situação estável, o quadro ainda é delicado, sério, ela que continua sedada, a gente torce pela recuperação dela, para que ela receba todos os cuidados e que possa voltar, espero que sem sequelas, para ter uma vida normal, claro, mesmo depois de um trauma que viveu juntamente com a sua família. Em relação a esse homem, quando eu falo que a gente precisa melhorar os cuidados e atenções com as vítimas de agressões, também o mesmo eu falo que a gente precisa abrir os olhos para essas pessoas que já têm um histórico na polícia, já têm até histórico de agressão, que acabam aí encerrando o relacionamento, que a mulher procura as autoridades, porque esse tipo de agressor também precisa ser acompanhado. Precisa ser acompanhado, sim, pelas nossas autoridades. Precisa de uma atenção maior para evitar situações como essa. Porque, infelizmente,
cenas de crimes envolvendo tentativa de feminicídio têm se tornado comuns no Brasil. E a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode simplesmente cruzar os braços e entender que os mecanismos existentes já estão ajudando as vítimas. Podem estar ajudando algumas, mas não todas. Então nós precisamos melhorar esses mecanismos. De que forma? Essa resposta dada pelo advogado em relação a uma medicação que ele estaria tomando, se ele está tomando uma medicação muito forte, quem é que estava de olho nele? Porque se uma pessoa está tomando uma medicação que pode alterar o ânimo, o humor, tem que ter alguém monitorando o tempo todo, 24 horas, para evitar que um sujeito desse saia de casa e cometa algo como esse, um crime como esse. Principalmente se sabe que é perigoso uma medicação como essa. Muito sério isso. Nossa torcida em relação a essa mulher, que ela se recupere. Força para a família, para todas as famílias envolvidas nesse caso. Força, força mesmo, que o momento é muito delicado, muito difícil. E qualquer novidade a gente volta a trazer as informações aqui na tela do Balanço.